Fala, galera do Zagueirada, e sim, a gente está no nosso oitavo ou nono programa, não lembro mais, já perdi as contas, mas vai estar aí no Spotify, podem fazer as contas à vontade aí. E sim, hoje a gente vai entrevistar um grande amigo que já está em dois programas com a gente, já estava no programa da Liga dos Campeões e também da Libertadores, que é o Luiz Guilherme. Mas antes de eu apresentar o Luiz Guilherme, que vocês já conhecem, vou apresentar o meu grande parceiro, André Cucchicorni. E aí, povo, tudo bom? Hoje estamos aqui com o Luiz, dessa vez para estar contando aí do podcast dele, aí, nosso primeiro podcast parceiro aí, vai rolar até uns crossover aí, hoje é o primeiro. Vamos aí falar sobre isso, agradecer aí que ele veio aí e bora começar. Bora começar. E Gui, dá um oi para a turma também, eu sei que a turma já te conhece bem, né, a galera que acompanha o Zagueirada, mas hoje é para falar sobre o seu projeto e sobre você também, né? Primeiro é um prazer estar aqui de novo no Zagueirada, né? Já é o terceiro programa aí que eu participo com vocês e é sempre, como diria um professor meu de literatura, é sempre um prazer inenarrável participar do Zagueirada. Bom, eu sou o Luiz Guilherme, eu sou jornalista de formação, trabalho com a parte de marketing e eu sou apaixonado por futebol desde que eu tinha 10 anos. Então, o futebol está presente na minha vida desde que eu era uma criança. Meu pai sempre foi viciado em futebol, mas comigo, assim, acompanhando mais assiduamente, já tem aí uns 15 anos que eu acompanho assiduamente futebol. E aí, disso, meio que surgiu a ideia de juntar alguns amigos para falar sobre futebol, né? Porque nada melhor do que a gente falar sobre o que a gente gosta. Também a maneira que vocês falam, inclusive eu quero saber qual é a proposta do podcast de vocês. Eu vejo que é uma proposta totalmente diferente da nossa, lógico. Uhum. A nossa é um pouco mais, talvez, despojada, de vocês já é uns assuntos mais sérios, mais pontuais. Eu acho muito interessante isso nos dias de hoje. Mas eu queria saber qual é a proposta real de vocês assim, pro podcast hoje em dia. Então, o Trio de Arbitragem, ele nasceu como um blog antes. Ele nasceu em 2017 como um blog. Aí a gente teve que parar o blog por conta de alguns problemas pessoais de nós três, né? Eu, o Lucas e a Patrícia. Uhum. E aí, no ano passado, a gente voltou a conversar, voltou a ter a ideia de fazer ele em formato de podcast. Então, a gente manteve a linha editorial, que a nossa linha editorial sempre foi de falar do futebol além das quatro linhas. Então, a gente tenta sempre trazer temas polêmicos, temas que a gente não vê que tem muita repercussão na mídia quanto deveria, e a gente tenta sempre falar de uma maneira, apesar de ser um pouco mais sério, a gente tenta fazer com que o programa ele fique gostoso de se ouvir e que instigue quem está ouvindo e procurar mais sobre o assunto e buscar mais sobre o assunto e até, se quiser, mandar uma mensagem lá pra gente, trocar mais ideia, porque é o que a gente busca mesmo. Tirar alguns assuntos, como, por exemplo, do segundo episódio que a gente fez sobre a ditadura no futebol, dar um pouco de luz para esses assuntos, que a gente viu, fazendo pesquisa, a gente viu muita pouca coisa sobre isso. Então, são assuntos, assim, que incomodam, não vou negar que não incomodam, eles incomodam sim, mas acho que essa é a proposta, é ele incomodar, mas ele ser gostoso de se ouvir e que te faça se questionar sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia. Muito interessante. A gente até fala alguns assuntos polêmicos, né, André? Você também pode também dar uma opinião sobre, até porque os assuntos mais polêmicos partem do André. O André, eu acho que é mais assíduo em questão de política, em relação ao futebol. Eu também sou, mas o André ele tem mais o dinamismo, né, de fazer com que esses assuntos cresçam no Zagueirada, até porque a gente faz muito programa assim despojado mesmo, né, sem aquela seriedade, tá ligado? Até porque fica mais dinâmico, como eu falei no início da frase. Mas quando a gente traz também os assuntos polêmicos, são importantes também. E eu acho muito, muito importante isso, muito importante. Tanto que os programas com mais engajamento do Zagueirada são os programas que falam de assuntos polêmicos, né? Né, André? Com certeza, eu acho que até vai ter uma pergunta mais para frente sobre isso, mas eu prefiro deixar mais para frente para a gente não perder
o que ele tá falando do podcast dele. Aí, mas eu achei interessante ele ter falado, sabe, de ter vindo de um blog, sabe? A gente vê que muita gente começa por blog, assim, depois vira, sei lá, vai fazer vídeo, vai fazer podcast, sabe? É legal ver essa evolução, assim, e acho que é bom, sabe, trazer temas sérios e sem deixar pesado, porque pelo que eu escutei, o deles é mais sério, mas não deixa pesado, sabe? Isso eu acho bem maneiro e eu acho que é mais por aí mesmo. Se o Patrick tiver outra pergunta aí, só quis comentar mesmo. Bom, a minha pergunta era como tudo começou, mas o Gui já matou essa pergunta de primeira, já falou do blog. E eu conheci o blog até, eu já cheguei a ler o blog, só que eu não me recordava que era o mesmo nome, e realmente, agora que me recordei, né, que era o trio de arbitragem também no blog. Mas eu quero saber uma coisa pontual, assim, para a galera até ficar ligada, os nossos ouvintes ficarem ligados para acompanharem vocês também, que dia vai rolar, quantas vezes por semana, como é que... Falar as redes sociais também. As redes sociais também já pode mandar bala logo no início, porque a galera já vai ficar ouvindo agora. Justo. Bom, a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook com... Só você pesquisar @3 numeral de arbitragem, então a gente vai aparecer lá. E no YouTube a gente publica todos os episódios na íntegra no YouTube. Só pesquisar trio de arbitragem também que a gente aparece. E os nossos episódios eles saem toda sexta. Toda sexta aí não tem muito um horário definido, mas normalmente na parte da manhã. Mas aí toda sexta-feira a gente tá trazendo um episódio novo, trazendo um tema novo. O dessa última sexta-feira foi sobre nós. Então a gente meio que se apresentou, trouxe um tema um pouco mais leve, assim, no sentido de não ser provocativo. Então esse foi um episódio que a gente deu bastante risada gravando, então foi bem legal, assim, de fazer e de escutar depois o resultado final. Mas a gente sai com episódios semanais, toda sexta-feira, né? E aí normalmente na parte da manhã. A gente sai no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts. A gente também tá lá, inclusive. Eu nunca falo isso, mas a gente também tá no Google Podcasts. Eu sempre esqueço de falar nos programas. A gente tá lá. Quem tiver Google Podcasts, pode baixar aí, pode ouvir. Pode ouvir nós também. Isso. E lá é de grátis. Né? Se eu não me engano, é de grátis. Então, de graça, né? É o que eu gosto de falar. De grátis. Mas lá é de graça. Baixem à vontade aí, podem nos ouvir. Quem não gosta de ouvir o YouTube, né, porque não tem como fechar, o Google Podcast tem como você fechar a janela e ficar ouvindo tranquilamente, né? Exato. Eu vou só dar um comentário rapidinho, o André pode até complementar. É muito bom, né, quando você faz um projeto com amigos, né, cara, porque eu e o André, a gente nem é do podcast, a gente não é desse meio do jornalismo. Não, agora a gente é do podcast, pô. Agora a gente já vai fazer um ano, inclusive, programa de um ano, a gente vai prometer aí fazer um negócio muito bom, né? Daqui a 4 meses a gente faz um ano, menos de 4 meses, na real. Mas eu e o André, a gente é muito amigo há muito tempo, e a gente é do cinema, né? A gente se conheceu no cinema, no set de filmagem, viramos amigo, nos conhecemos, na real, fazendo um curso, né, de cinema. E aí de documentário. E, velho, é muito legal quando você faz com pessoas que você gosta, cara. Eu sempre indico isso até para quem quiser começar um podcast. Façam com pessoas que vocês gostem, que vocês têm uma admiração, que o assunto até flui mais, né? Exato, e eu acho que o principal de fazer com quem você já conhece, você gosta e você tem afinidade é que você acaba não tendo... Não é que você não vai ter cuidado de falar com a pessoa, mas eu acho que fica um ambiente um pouco mais aberto, fica mais colaborativo, e você tem liberdades de falar coisas que com um colega, por exemplo, você não teria, né? Então isso é importantíssimo. A gente lá no trio de arbitragem, a gente se conheceu na faculdade em 2014, e aí quando a gente se formou, a gente teve a ideia do blog, e aí depois de um tempo a gente voltou no formato de podcast. Então, assim, a gente sempre teve um canal muito aberto entre a gente. Isso é o principal para fazer dar certo, assim, na minha concepção. Sim. Pô, legal. Assim, uma coisa que, sei lá, pintou agora essas curiosidades. Na verdade, o nome, assim, meio que surgiu da onde? Porque vocês
vocês não são árbitros, né? Ou são também? E a gente não sabe. Não somos árbitros, não. O nome a gente estava definindo, assim, no dia a gente pensou em trio de zaga, porque somos em três, né? E como somos um palmeirense, um corintiano e uma São Paulina, a gente pensou, puta, acho que num time não fica legal, porque a gente, entre aspas, é estilo diferente, né? Aí a gente tava conversando, aí veio, pesquisando, aí veio na mente um árbitro. Aí a minha amiga falou, a Patrícia, se a gente fizesse trio de arbitragem? Porque são três que comandam o jogo, né? Então acho que dá a ideia da gente sempre estar comandando um pouco o nosso jogo. E aí a gente gostou da ideia e foi, assim, foi o que a gente aprovou. Foi essa ideia de trio de arbitragem. Para dar a ideia de três e de que mesmo jogando por times diferentes, a gente consegue jogar junto e em prol de uma causa maior. Nossa, entendi. Muito bom. E deixa eu perguntar, e quem que é o juiz e quem que são os bandeiras? Isso a gente não tem muito definido, não. Corintiano é o bandeirinha que eu tô ligado. Deixa passar o impedimento lá. Tem que beneficiar o Corinthians, né? Inclusive, se o André me mandar embora um dia do Zagueirada, tá faltando um Santista aí nesse trio aí, né? Aí já falta o quarto árbitro, né? Eu não mando ninguém embora aqui. Eu não mando ninguém embora, não, pô. É engraçado isso de nome, né? Porque o nosso nome foi muito rápido. O André que deu o nome, na real, do Zagueirada. E foi o primeiro nome que ele deu. E eu falei, nossa, esse nome é muito bom. Ou teve outro nome? Eu nem lembro, na real, André. Não, foi Zagueirada direto, velho. Foi Zagueirada direto. O André deu o nome, eu falei, nossa, esse nome é muito bom, cara. Eu nem sou zagueiro, o André também nem é zagueiro também, mas, pô, Zagueirada é muito bom, cara. Então vamos usar Zagueirada, por que não, né? E também ele soa bem no ouvido, né? Sim, gostoso de ouvir. Bom, a gente deu aquela zagueirada, né? A zagueirada, aquela. Tanto que a gente, no começo do programa, a gente usava muito alguns bordões e também usava muito premiação para cada rodada do Brasileirão. Tinha o momento Odivan da rodada, o momento. Tinha. Quem mais que tinha? O Sabia Não, do Marinho, não era de zagueiro, mas. Sabia Não, é. Sabia Não, momento, que era o momento que a gente dava falava alguma curiosidade. Coisa. Uma curiosidade que ninguém até sabia, mas tipo, era meio raro assim de saber, sabe? Uhum. E eu quero perguntar uma coisa, já envolvida também no trio de arbitragem, nos podcasts, que é o que você acha do jornalismo esportivo? Você acha que ele vai lidar bem com esse negócio de podcast? Você acha que os jornalistas vão aderir? Eu vejo que tem muitos jornalistas já aderindo, né, a isso, mas você acha que, tipo, é um mercado, assim, que vai entrar bem mesmo no jornalismo clássico esportivo? Eu acho que sim. Eu acho que tem um ramo muito legal que você consegue nichar. Então, por exemplo, uma coisa que o Globo Esporte fez que é muito, muito bacana, que eu gostei muito, foi de fazer o podcast de cada time. Então tem o GE Palmeiras, GE São Paulo, GE Santos. E é muito legal, porque às vezes você tá ouvindo um podcast e você não quer saber de outra coisa, você só quer saber das informações do seu time. E num podcast dedicado ao seu time, ele traz informações de bastidores, como foi o jogo, algumas novidades. Então, eu acho que por ser mais nichado, por você conseguir nichar, você focar em um tipo de audiência, eu acho que tem tudo para dar certo, como já vem dando, e tem tudo para crescer. Um outro podcast que eu escuto bastante, que eu recomendo, é o da Trivela, que é muito bom. O da Trivela, e eles sempre trazem assuntos que estão em alta, né, no dia a dia do futebol, e eles sempre tentam provocar a gente também a ir pesquisar um pouco. Eu me espelho muito no podcast deles para trazer assim em qualidade, porque é um podcast que é muito gostoso de ouvir, que você passa a hora assim e você nem percebe. Uhum. E eu acho legal que os setoristas, né, participam também. Isso que eu acho. Porque ninguém melhor para saber as informações do seu time do que o cara que é setorista do seu time, né? Exato. Eu até aproveito. Desculpa. Sim, imagina, que é o que dá todo o diferencial do podcast, né?
Uhum. Eu queria aproveitar que a gente entrou nessa questão do jornalismo esportivo e agora fazer uma pergunta meio chata, mas que eu estou guardando para fazer faz tempo para alguém do jornalismo. Que você que é do jornalismo, você com certeza já deve ter escutado um termo que chama a Leifertização do jornalismo esportivo, né? Que eu, Sim. assim, eu sinto não, que é uma coisa que esse termo para meio que explicar que, sei lá, houve meio que, pelo menos no jornalismo esportivo de TV, houve meio que uma ruptura, assim, parece que virou muito mais, não que isso seja uma crítica, mas tem gente que não gosta muito, que acabou virando muito mais um entretenimento do que um jornalismo, assim, tipo, nada contra, assim, por exemplo, o próprio Neto, assim, que a gente adora, o pessoal vê muito mais pelo entretenimento do que pela parte informativa, pelo, sabe, o programa do Benja agora no SBT é a mesma coisa. E eu vejo que pegou isso na TV a cabo também, que virou um negócio muito de jogar para torcida, sabe? E eu nem Uhum. culpo tanto os jornalistas em si, que muitos tipo, fazem porque é o que pede lá de cima, sabe? Eu não julgo, porque os caras precisam receber, precisam pagar as contas e eles acabam meio que aderindo, porque tá cheio de Uhum. jornalista bom na TV, cheio de comentarista bom. Eu acho que um momento a mim que marcou muito essa ruptura foi quando a ESPN, quando a Disney comprou a ESPN e demitiu o Palomino, que era o diretor-geral, e o Arnaldo Ribeiro, que era o editor-chefe, que são caras mais do jornal, tipo, que são bem do jornalismo, mais tipo, informação, assim, bastante. Eu acho que meio que quando eles saíram, acho que para mim ficou meio que completa essa ruptura, assim, que foi mais para onda do entretenimento do que para informação, assim. Você concorda? O que você tem a dizer sobre essa questão? Ah, eu concordo. Eu entendo a importância que tem unir o humor ao jornalismo, né, esportivo. É, para não ficar Não, pesado, com certeza. exato. Não tem como, se você trazer um programa, por exemplo, no horário de almoço, que seja pesado e que faça, É. entre aspas, mal para quem está assistindo. Mas eu acho que tem um limite que fica agradável e que fica informativo. Eu Uhum. costumo assistir sempre o Globo Esporte, mas para entender mesmo, ver as mudanças, acompanhar esse tipo de mudança mesmo no jornalismo em si. E eu acho que é muito nítido isso, porque desde que o Thiago Leifert assumiu lá em 2011, acho, 2000, 9. isso, 2009, mudou muito o formato do programa. Então, um programa que antes trazia muita matéria informativa sobre os clubes, trazia bastante ideia de como estava acontecendo mesmo, trazia os setoristas lá no CT. Então, ultimamente tem tido muito menos isso, e até mesmo antes da pandemia, né? Uhum. Foi legal você É, citar o. Sim? tanto que o Thiago Leifert hoje está até no entretenimento, né? Não está mais no esporte, assim. Mas o pessoal não Exato. achar que eu tô culpando ele, ou que eu acho ruim, eu assistia na época, eu adorava, são coisas que a gente percebe depois, assim. Uhum. É que eu acho que acabou gerando um movimento que, assim, eu acho que até o Patrick gosta um pouco de algum desse pessoal aí, mas, sei lá, acabou gerando umas bizarrices, como o Cartoloco, a Leo Oliveira, sabe? Que eu, sei lá, eu acho que para mim já passa demais, assim. Eu acho que até a importância que tomou o Cartola FC, né, foi muito em conta disso. Porque levar o jogador tão amarelo, aí no meio da transmissão o narrador fala, então ele perdeu tantos pontos no Cartola. Isso pra mim assim, desculpa, mas é ridículo, assim. Eu acho que não tem o menor sentido com o jogo de futebol, o jogo Fantasy Game, né? Apesar dele ser baseado no futebol, eu acho que não cabe na transmissão isso. Eu já como jornalista acho isso, né? Mas eu entendo porque o público consome, né? Mas É, o marketing, né? Tem o é, marketing. Mas eu exato. digo mais no sentido do o cartolouco ou jornalista, não o. Porque, sei lá, eu acho aquele Sim, cara meio bizarro, velho. Sei lá, e o Ale Oliveira, a mesma coisa, os caras ficam fazendo umas piadinhas no meio do jogo, falando, sei lá, o é horrível. jogador. Como é que é lá, aquela doença lá que desce pro saco, sei lá, cachumba, o jogador Cachumba. cachumba, sei lá, ele faz isso, sei lá, mano, sei lá, o pessoal vai falar, pô, esse André é chato pra caralho, mas, assim, eu queria fazer essa pergunta que tava meio guardado, assim. Eu acho que, por exemplo, o Cartoloco e o Ale Oliveira, que você deu dois exemplos aí, são coisas que eu, assim, abomino no jornalismo esportivo porque não agrega em nada
E além disso, ainda dissemina muito preconceito que pode passar velado, né, pelas pessoas, mas dissemina muito preconceito. Eu lembro que ano passado, numa transmissão de Champions, o Ale Oliveira ele fez um comentário muito preconceituoso com um jogador, acho que do Lyon, que tomou amarelo, e o cara era negro, e ele fez um comentário bem racista. Até foi bem, teve bastante repercussão na época, então eu acho que muitos desses personagens, eles acabam pulando um pouco a parte limiar entre humor e entre degradação, né? Então isso é uma coisa bem importante, principalmente para TV, ficar de olho, porque você influencia pessoas, né? A TV influencia pessoas, e influenciar dessa maneira é algo muito negativo. Eu sou suspeito a falar que eu acho que quando teve a Leifertização, né, foi quando o Santos estava em alta, então eu gostava, mas depois de um tempo realmente ficou muito, muito, muito chato, cara. E eu acho que o Thiago Leifert realmente era o melhor que teve naquela, né, sabe? E não vai ter um Thiago Leifert de novo. Eu vejo muito jornalista querendo ser o Thiago Leifert, tentando copiar até o Andreoli mesmo. E não é igual àquela época, sabe? Hoje em dia o futebol tá não bem é porque diferente. Até porque foi natural também, sabe? Tanto que ele acabou desenvolvendo por entretenimento. Meu negócio não é pessoal com ele de maneira nenhuma. Acho que ele é até um bom profissional, assim. Não é com nenhum deles, né, na real. Não, com nenhum, não é pessoal com nenhum, mas muito menos com o Thiago, assim. O pessoal, tipo, tanto que na época eu era adolescente, assim, eu assistia, sabe? Não tô dizendo que era horrível, eu reclamava, achava ruim, não é nem essa questão. Sim. E eu quero fazer uma pergunta, inclusive, sobre política, né? Porque o de arbitragem ele é bem especialista nisso, né? No assunto. Eu quero saber a sua opinião sobre os jogadores que são politizados, que tipo o Sócrates, só que de hoje em dia é raro ver, mas a gente tem alguns jogadores que se posicionam politicamente. E pro lado ruim e pro lado bom, né? Do lado ruim, a gente sabe que temos o Felipe Melo, que inclusive é do seu time, do time do seu coração. Infelizmente, acho que você deve até ter um pouco de ranço disso, apesar que ele joga muita bola, né? Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre os jogadores que se posicionam. Eu acho que é importantíssimo o jogador ele se posicionar politicamente e ele ter a liberdade de se posicionar, seja para a direita, seja para a esquerda, né? Como você deu aí o exemplo do Sócrates, do Felipe Melo, do Cantona, que se posicionava muito antigamente, o próprio Maradona. Então, eu acho que é importantíssimo porque os jogadores eles dão exemplo para a sociedade, né? Muitas crianças se espelham nos jogadores e eu acho que é crucial que o esporte ele saiba que ele também é político, porque você não consegue desvencilhar o futebol de política, né? Futebol ele é político. A gente falou muito sobre isso no programa sobre a ditadura, que a ditadura utilizou muito o futebol para fazer propaganda política, para mostrar que era um governo positivo. Então a gente vê que ter jogadores como Sócrates teve na nossa geração brasileira, como o próprio João Saldanha, que era o técnico da seleção de 70, antes de ser cortado, por política, é importantíssimo, assim. Essa história é você olhar a história e ver que futebol e política, eles andam juntos. E não só no Brasil, no mundo. O que aconteceu na Inglaterra na época da Margaret Thatcher era totalmente política, que o Cantona se posicionava muito contra, e muitos jogadores do Liverpool também se posicionavam contra. E se a gente for ver se você for pesquisando, você sempre vai encontrando exemplos, assim, é interessante isso. Então eu acho que sim, o jogador ele deve se posicionar, e o clube ele tem que dar uma liberdade para o jogador se posicionar. Eu acho que o jogador se posicionar é diferente do jogador usar a imagem do clube para influenciar outras pessoas. Então eu entendo o jogador pessoa pública se posicionar, mas a partir do momento que ele usa o clube como base para isso, eu já acho errado. Que foi muito o que aconteceu com o Felipe Melo, que foi para Brasília e tudo mais, e não é nem só porque é o Bolsonaro. É porque ele já
passa para o clube, né? E o clube ele tem uma função social. E eu acho que você atrelar essa função social a um político que está no poder é muito errado e é muito perigoso. Não, e isso qualquer político, porque eu lembro, mesmo sendo um cara mais para a esquerda, assim, eu também, tipo, quando aquela questão lá do Lula com o Corinthians, eu também não gostava. Eu acho que, sei lá, eu também, às vezes, falo do meu time também, que lá atrás, a questão ali com o laudo Natel também, eu acho que, tipo, para não virar algo, sei lá, panfletário também, né? Exato. Corre esse risco, né? E tanto o governo de direita quanto por um governo mais à esquerda. Uhum. Exato. Eu acho que, tipo, também é importante, né, o posicionamento, né, dos jogadores atualmente, porque atualmente poucos jogadores se posicionam, né, mas os jogadores que se posicionam entram para a história. Isso que é importante dizer também. Cantona, tipo, a gente não precisa nem falar, né, aquele episódio que ele deu um chute num nazista no meio Não do faz. jogo, num fascista, né, na real, no meio do jogo, e isso entrou para a história, né. A gente tem jogadores atualmente que se posicionam bastante, Marinho, Tietê, inclusive tem tatuagens do Malcolm X e do Martin Luther King, né? É um cara bem importante na luta negra. Uhum. Tem o Richarlison também, tem o Rashford, que tem se posicionado bastante. Acho que se procurar, a gente sempre acaba achando, assim. Sim, exatamente. E vamos falar também de novo de podcast, né? Eu acho que é a socialização do podcast. O podcast ele está muito em alta hoje em dia e eu acho que é importante a gente fazer essa análise sobre isso. Você acha que as torcidas organizadas elas devem fazer podcast para realmente o torcedor sentir em casa ouvindo um podcast e tal? O que você acha sobre isso? Eu acho que deveria existir, não só torcida organizada, lógico, torcidas, né, de modo geral. Não, pode ser organizado também, ter o podcast da Gaviões, ter o podcast da Mancha, pode ser também, assim. Uhum. Eu acho assim que o podcast é muito democrático, né? E foi o que eu disse anteriormente é que ele é muito também nichado, ao mesmo tempo que ele é democrático, ele também é nichado. Então eu acho que se existem pessoas que consomem, por exemplo, um podcast da Mancha, um podcast da Gaviões, eu acho que sim, a torcida tem que fazer, tem que se mobilizar para fazer. Só que tem sempre que ter a responsabilidade de não influenciar para coisas que possam trazer uma repercussão negativa, né? Seja para o nome da torcida, seja para a pessoa que está ouvindo. Então, eu sou a favor de quanto mais tiver podcast, melhor. Eu ouço podcasts desde 2016, eu já fiz trabalhos mesmo remunerados sobre podcast. Então, eu sou bem entusiasta, assim, eu gosto bastante. E eu acho que quanto mais tiver, mais a população vai consumir e mais a população é mais um meio da população se inteirar sobre assuntos que ela busca entender, né? Eu acho importante ter podcast. Eu acho que cabe, sim, um podcast de uma torcida organizada, por exemplo. Só que tem que ter todo o cuidado editorial, né? Para não correr, não passar do ponto. Não passar do ponto, exatamente. Até porque a gente sabe que torcida organizada é diferente de torcida, né, cara? A torcida organizada, com todo o respeito, mas extrapola muito algumas coisas aí, né, que tem que tomar cuidado, né, para fazer um podcast. Mas vamos fazer que é importante. É muito bom a gente ter amiguinhos aí no futebol, né, fazendo podcast, pra gente também ser convidado e convidar a galera também, né? Sempre criar uma rede assim dos podcasts esportivos assim, fica cada um indo no do outro assim para ter conteúdo para todo mundo. A gente gera conteúdo para todo mundo, né? Isso é importante. Gerar conteúdo e gerar conteúdo com qualidade. E a gente, inclusive, quer muito ir pro trio de arbitragem, né, cara? Sim. Então já estamos... E chamar os outros dois do trio também para participar, né? Claro. Isso também é importante. A gente está definindo ainda uma pauta que seja bacana e que converse bastante com o Zagueirada para a gente chamar vocês dois, mas em breve vai rolar sim esse crossover.
Ah, legal, isso é bom, um spin-off. Isso. E já tá no nosso planejamento de pautas, já que a gente já tava com 10 temas e tem muito programa já gravado. E aí a gente vem criando uma constância, vem melhorando a nossas publicações, vem criando uma base de ouvintes, e é mais em breve rolará esse spin-off, com certeza. Então, a gente até tinha essa ideia de gravar os programas antes, só que a gente, às vezes, faz muito programa novo, né, de resultados de futebol. Uhum. Por exemplo, o programa da semana passada foi sobre as quartas da Liga dos Campeões e sobre os grupos da Libertadores. Não tinha nem como, né, a gente gravar bem antes. E, lógico, tem programas que a gente pode gravar antes, né? E a gente tenta gravar sempre. Só que a gente já está meio que habituado a gravar num dia e lançar no outro. Então, meio que já virou uma rotina esse ano. Esse ano a gente está mais firme. Ano passado a gente não tinha uma rotina assim, né? O André sabe muito bem, inclusive a gente tinha muita reunião sobre isso, né? Pô, quando é que a gente vai gravar, quando é que a gente vai gravar e não sei o que lá. E aí a gente ficava muito nessa, pô, vamos definir um dia. Então a gente definiu um dia para esse ano, né, e tal. Por isso que a gente começou com tudo esse ano já fazendo um monte de programa. Acho que a gente já fez 10, né? Esse é o 10º, se eu não me engano. Uhum. Tanto que no começo do programa eu nem sabia qual que era. E eu acho que não é o 10º, não, mano. é o 9º, né? Não sei, não sei. Depois eu tenho tudo numeradinho, aí no próximo a gente conserta. Pô, tem um programa que também foi no ar com o Venâncio, que a gente falou sobre os times da Libertadores, e esse aí acabou não indo pro YouTube. Esse é exclusivo do Spotify. Eu acho que se contar com esse dá 10, entendeu? Eu acho que se contar esse do Venâncio e esse que a gente tá gravando agora dá 10, mas posso estar errado também. A gente não é muito bom de matemática, mas tudo bem, né? Vamos botar aí 10 programas. Começamos há um mês e 10 dias, um mês e 16 dias. Então tá bom, a gente tá indo firme aí. É importante isso. Opa, desculpa. Não, imagina. É que é importante isso que você falou de definir um dia para gravação. E até uma dica, né, para quem está pensando em criar um podcast, quem busca criar um podcast, é você realmente ter esse dia definido e por motivo nenhum não gravar na semana, né? Como a gente trabalha com temas que não tem essa necessidade de data, né? Não são temas datados, são temas perenes. Então a gente consegue gravar com antecedência. Então antes da gente lançar o primeiro, a gente já tinha mais 3 gravados. É importante para a gente manter a nossa constância. Então é uma coisa que você falou que é importantíssimo para quem busca criar um podcast, é você definir um dia e gravar toda semana nesse dia, porque já vira um compromisso, vira uma rotina, e assim você nunca vai, não vou falar que nunca vai falhar, né, mas raramente você vai falhar uma semana, uma quinzena de conteúdo. Porque já vai estar, você já vai ter agendado, sabe? Porque eu pelo menos agora, tipo, quando a gente não tinha muito negócio fixo, era tipo, quando dava, não sei, agora tipo, a gente combinou, tal dia, 3h30. Eu falei, tal dia, 3h30 eu não marco nada. Pô, tá lá, zagueirada. Também dá louca, a gente, eu e o André, a gente fala toda hora e todo momento, né? A gente entra no Discord, fica falando até outras horas até, e aí às vezes dá louca assim, fala, cara, tem um tema muito bom, vamos gravar hoje. Aí do nada a gente fala, vamos gravar. E gravamos, né? Mas isso é raro, né? Até porque o André tem uns outros compromissos também, né? Então é bem difícil. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso rapidinho. Uhum. Vocês também pensam em falar no podcast sobre os jogos atuais ou vão falar somente dessa parte fora das 4 linhas? E também interfere nas 4 linhas, né? Mas fazer assim, uma análise anual, sei lá, sobre um jogo que aconteceu importante. Eu acho que a análise de campeonatos entra na nossa lista. Assim, a fazer sobre rodadas, eu acho que não casa com o nosso propósito, não é algo que a gente busca agora. Até porque também já tem muito podcast de qualidade que faz isso, como o próprio Zagueirada, né? Então a gente busca sempre complementar o assunto. A gente está sempre tentando trazer algo que seja
mais atual, mas que fuja um pouco das quatro linhas. Dando um spoiler aqui em primeira mão para vocês, Eita! o episódio da semana que vem veio de um tema que saiu essa semana passada, que é sobre a Conmebol receber as vacinas. Se é correto ou não o futebol Excelente furar filas de tema. vacinação. Então a gente está Excelente tema. sempre. Obrigado. A gente está sempre vendo o que está rolando, sempre por dentro do que acontece no futebol. Mas a gente tá sempre não se desvinculando das quatro linhas, porque é impossível você você falar de futebol e não falar de jogo, mas tá tentando trazer um pouco do que acontece além das quatro linhas, né? Uhum. Cara, é sensacional. A gente vai até citar no próximo programa sobre isso. A gente não vai nos aprofundar nisso, né? É porque a gente está muito focado nessa reta final da Liga dos Campeões, da Liga Europa também a gente vai falar. E, inclusive é um spoiler aí dos próximos programas. E também a gente vai entrevistar um cara muito legal, já abrindo parênteses, Maurício Dinovan, que ele é narrador do Remo TV. E ele vai falar com a gente, vai dar uma entrevista e vai ser sensacional também a gente saber sobre, né, o futebol do Norte. E também a gente vai pegar um pouco ali aquela rixa, aquela rivalidade, enfim. Mas, cara, é muito importante esse assunto, de verdade, porque é difícil, né? E eu vi que várias empresas também vão ter essa de comprar vacina e tal. Uhum. Eu não tenho uma opinião formada, até porque eu não me aprofundei no assunto. Sim. Né? Mas eu acho que é importantíssimo a gente falar num momento desse sobre isso, né? Foi uma das coisas que a gente abordou nesse episódio também. Pô, legal demais. É um assunto bem polêmico, né, cara? Eu quero Sempre ouvir trazendo o que vocês, polêmica. aí no programa eu vou saber, né? Deixa pra sexta que vem, deixar aí no ar, deixar a vontade de escutar. Perfeito. Então é isso. André, você tem mais alguma perguntinha? Pô, não tenho. Eu queria mesmo agradecer a presença do Luiz, cara, mais uma vez. E a porta vai estar sempre aberta para tu, de verdade, cara. A gente fica muito feliz, sabe, de ter esse contato não só com o Luiz, mas com o podcast Trio de Arbitragem. Valeu, Luiz. Eu que agradeço, André. Eu agradeço muito o convite que você e o Patrick fizeram. Para mim é muito importante, para mim e para o trio. Eu falei com o pessoal durante a semana, no dia que a gente grava, né? A gente aproveita para fazer uma reuniãozinha de pauta. Eu falei que ia gravar, o pessoal ficou super feliz. Eles pediram para agradecer, mandaram um abraço para o Zagueirada. Nossa, ótimo. E é assim, é muito, muito. Eu fico muito feliz de ter essa parceria com vocês, porque principalmente que eu conheço vocês, eu sou amigo do Patrick há muito tempo. Nossa. E eu vi crescendo o Zagueirada, né? Então, para mim, que tô começando agora, já ter esse apoio do Zagueirada é importantíssimo. E é como você falou, da mesma forma que as portas estão abertas para mim aqui, no trio de arbitragem as portas estão sempre abertas para você, André, e para o Patrick. Então, a gente fica muito feliz com essa parceria e eu agradeço demais a participação. Foi muito bacana fazer esse episódio de novo, né? Sempre legal de gravar o Zagueirada com vocês. Nossa, cara, tipo, eu fico muito feliz com isso, de verdade, porque o primeiro episódio do Zagueirada foi, eu acho que dia 10 de agosto de 2020, e a primeira pessoa a ouvir o Zagueirada foi o Luiz. O Luiz foi o primeiro cara. Eu pedi o feedback dele, né, porque a gente estava caindo de paraquedas ali no projeto, né, a gente não sabia como lidar com o podcast e tal, e foi uma opinião muito, muito foda. E, cara, só tenho a agradecer. Eu acho que, tipo, pessoas como o Gui fez a gente se reestruturar muito mais, mudar o nosso conteúdo, nos profissionalizarmos, né? E chegar onde a gente quer chegar, né? Esse ano a gente mudou bastante e eu acho que todo esse feedback aí que o Gui deu no começo do projeto foram importantes demais e a parceria vai continuar sempre, cara. Para mim é sempre uma honra chamar o Gui aqui. O Gui que é um jornalista sensacional e excepcional. Pena que é palmeirense, mas tudo bem. Isso aí a gente resolve um abraço. Né? É brincadeira. Mas o André, a gente tem até um apelido, cara.
Porque a gente é em rapaz. 5, né? É o Goodfellas, né, cara? Uhum. Olha só. Do filme do Scorsese. Scorsese. Sou eu, Bruno, o Hiller, Mariano e o Gui. 5 Goodfellas. Apesar que o Goodfellas são 3 só, né? Mas a gente deu uma adaptada ali e botamos tem mais 2 aí para o grupo, pra gangue ficar maior, né? E é isso, então, né? É isso, então? Acho que sim. Divulga as redes aí, Patrick. Vamos divulgar as redes. A gente não chegou, a gente precisa começar a fazer no início isso, inclusive, para a galera já ir para as redes. Mas a gente sempre esquece, mas na próxima a gente vai tentar fazer no início já para vocês ouvirem logo de cara. Mas é @Zagueirada Podcast no Instagram, @Zagueirada no Twitter, Zagueirada Podcast no YouTube. É só pesquisar lá que o primeiro que aparece é o nosso. E Zagueirada Podcast no Facebook. E eu esqueci mais alguma? Não. É isso, basicamente é isso. Então, e Zagueirada Podcast no Spotify, né? Vale lembrar isso também, né? Bom, é isso, gente. Pra cima! Pra cima!